Queridos, nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a falar aos nossos corações nessa noite. Eu os convido a abrir a Bíblia em Romanos capítulo 1. Nós vamos ler versículos 16 e 17. Para tal, se possível, vamos ficar de pé. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Ouça o que disse o apóstolo Paulo. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Essa última afirmativa, vamos juntos? O justo viverá por fé. Aleluias. Vamos orar. Amado, muito obrigado por mais uma vez estarmos congregados para juntos louvá-lo, para juntos adorá-lo e também ouvirmos a tua palavra. Ensina-nos, ó Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Queridos, hoje eu quero chamá-los a atenção para essa afirmativa tão maravilhosa, tão especial do apóstolo Paulo. Ele escreve uma carta à igreja de Roma e afirma àqueles irmãos que ele não tem vergonha do Evangelho de Cristo Jesus, que ele não se envergonha da mensagem de salvação. Na verdade, ele quer passar a ideia, e a ideia é real, que não existe nada mais importante do que a mensagem de Cristo Jesus para o homem. Nada é mais importante. E sabemos, irmãos, que esse mundo não quer ouvir esta mensagem. Esse mundo não quer a salvação. Esse mundo, na verdade, de certa forma, tem vergonha do Evangelho de Cristo Jesus. E abraçam as suas ideologias, as suas opiniões, os seus valores. Em alguns casos, situações vergonhosas. Mas não querem saber da palavra de Cristo Jesus. Mas eu quero ir além, amados. O apóstolo Paulo escreveu esta carta à igreja de Roma e ele afirma que não tinha vergonha do Evangelho. Mas hoje, amados, a situação ficou tão crítica, dias do fim, que às vezes é até constrangedor falar que você é evangélico. Haja vista que o Satanás, o inimigo de nossas almas, tem torcido tanto a mensagem de Cristo, torcido tanto a igreja, distorcido a igreja do caminho, e muitos acham que é desta forma. Mas, queridos, nós precisamos, mesmo em meio a essa situação tão difícil, jamais nos envergonharmos, mesmo que nos confundam com os filhos das trevas. Mas é preciso que, através da nossa vida, das nossas atitudes, demonstrarmos que somos diferentes, que somos de Cristo Jesus, que somos do Senhor. É preciso, amados, passarmos essa mensagem de salvação, essa mensagem verdadeira de Cristo para aqueles que estão ao nosso lado, mesmo que apontem para nós e falem coisas que não procedem, porque ouvem dos falsos profetas e querem nos colocar no mesmo patamar, na mesma situação. Mas nós temos verdadeiramente o Espírito Santo de Deus e é preciso abrirmos a boca e testemunharmos da nossa fé e falarmos que servirmos verdadeiramente a Jesus, o Senhor da igreja. E essa é uma realidade que nós precisamos guardar no coração. Irmãos, se hoje nós temos a palavra do Senhor, se hoje nós temos a mensagem de Cristo Jesus, ela não chegou a nós de forma gratuita, ela não chegou a nós por acaso, ela custou o sangue de Cristo numa cruz, ela custou o sangue de homens que pagaram com a vida para amar o Senhor. E essa é uma verdade, amados. Quando nós olhamos, por exemplo, para os apóstolos bem no início da obra, ainda na igreja primitiva, nos primeiros
das primeiras décadas, nós vemos que foram homens que amaram o Senhor em dias difíceis, complicados. Eu sei, queridos, que nós não conseguimos imaginar, é difícil para nós imaginarmos o sofrimento dos apóstolos. É difícil, porque nós vivemos em um meio, vivemos numa situação que tudo transcorre muito bonitinho, todo mundo é amigo de todo mundo, a igreja misturou com o mundo. Hoje o famoso afirma, eu sou crente, eu sou gospel, mas com a sua obra pecaminosa, vivendo lá fora, vivendo a obra satânica, mas afirmam, eu sou de Cristo. E consegue, irmãos, mobilizar e influenciar a sociedade, fazendo a sociedade entender que tudo é da forma que eles afirmam. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, vamos deparar com homens de fibra, que amaram Jesus mais do que a si mesmo, que amaram Jesus mais do que a sua família, mais do que o seu trabalho, que deixaram tudo por Cristo Jesus. Só que a vida deles, irmãos, hoje seria vista como fracassados, porque não foi só vitória, só vitória, só vitória, mas tiveram um fim dramático, um fim difícil. Quando nós olhamos os apóstolos, por exemplo, quase todos foram crucificados. Quase todos foram crucificados. Veja, o apóstolo Paulo, esse homem que escreveu essa carta, cheio da graça e do poder do Senhor, um homem de quem ninguém tinha nada a falar do seu testemunho, morreu decapitado, porque era romano e por isso não foi crucificado. Veja como é a história. E quando nós saímos desses que estão narrados na palavra e entramos na história secular, nós vamos deparar com homens que foram colocados em fogueiras, queimados em fogueiras, queimados vivos, porque não se envergonharam de Cristo Jesus. Muitos foram apedrejados, outros sofreram torturas terríveis, inimagináveis, que custou-lhes a vida, mas não se envergonharam do Evangelho de Cristo Jesus. Não deixaram Cristo Jesus. Eu sei que quando eu falo assim, irmãos, nós olhamos meio que de uma forma romantizada. Ó, que legal! Ele foi queimado vivo, só porque amou Jesus. A nossa visão, irmãos, é distorcida. Nós não conseguimos ver a gravidade, a intensidade dessa situação. Nós não conseguimos. É fora da nossa realidade. O mais que você vê, quem sabe, é alguém dando tiro em alguém na televisão. Mas esses homens que amaram Jesus, e eles foram crucificados, apedrejados, decapitados, queimados vivos, sem contar aqueles que lá no Coliseu de Roma foram jogados aos leões para serem destroçados. Sabe por quê, irmãos? Porque não se envergonharam do Evangelho, porque amaram Jesus acima da sua própria vida, amaram Jesus mais do que tudo que o mundo poderia oferecer, mais do que todos os tesouros da terra. O apóstolo Paulo era um cara muito bem situado na vida. Tinha reconhecimento, certamente riqueza, tinha nome, tinha um bom trânsito entre as autoridades, mas ele abriu mão de tudo por Jesus. Qual o fim desse homem? Decapitado. Porque ele amou Jesus. E eu quero levá-los a um momento de terror. Que você pense um pouco.
Se porventura estivesse diante de você uma fogueira acesa, pena de morte, e a sentença é a morte na fogueira. Mas há uma escapatória. Você pode negar Jesus e obter a liberdade. O que é que você faria? O que eu faria? Muitos, incontáveis, deram a vida porque amaram Jesus Cristo. Não eram dono de igrejas, não tinha nada que os prendia a Jesus, a não ser o amor a Jesus. Mas preferiram morrer por Jesus. Momento de terror. Já pensou você amarrado em um tronco? Gravetos, lenha ao seu lado. Colocam fogo. O fogo começa a subir. O fogo começa a subir. Chega nas tuas pernas. O vapor. Que sofrimento, amados. Que sofrimento. Meu Deus do céu. Que sofrimento. Amaram Jesus mais do que a própria vida. Pessoas que eram colocados em instrumentos de torturas. Uns eram esticados, as pernas e os braços amarrados. E eles esticavam a pessoa. Esticavam. Outros eram colocados sobre alguma coisa pontiaguda. E aquilo ia entrando no seu corpo. Deus amado, não se envergonharam de Cristo, amaram Jesus. E quando nós caímos hoje na nossa realidade, nós vemos pessoas que dizem, eu amo Jesus, mas não fazem nada por Jesus Cristo. Não fazem nada por Jesus. Não tem tempo para Jesus. Não tem amor para com Cristo. Não tem alegria nas coisas de Cristo. São apenas muitas vezes religiosos. E eu não falo necessariamente desta igreja. Eu falo daqueles que nós estamos vendo e visto na sociedade. Pessoas que não têm compromisso verdadeiro com Cristo Jesus e nos envergonham com as suas ações. Com as suas ações. Amados, esta é uma triste realidade da igreja atual. Homens que não pagam o preço para servir a Cristo Jesus. Mas tudo e qualquer porcaria insignificante os afastam da presença de Deus. Os afastam da presença do Senhor. Estes jamais seriam queimados. Jamais seriam esticados, torturados. Porque no primeiro sinal, olha, eu não conheço. Eu não sei quem é esse não, você está enganado. Eu não sou servo dele não sou discípulo. Me solta daqui e eu vou seguir meu caminho e vocês seguem o caminho de vocês. A vida com Cristo é mais séria do que parece, amados. Sei que parece uma palavra de terror, mas é uma palavra de terror. Muitos deram tudo quanto tinham por Cristo Jesus. Nós não damos nem mesmo nosso tempo para Jesus. Não morreríamos por Cristo Jesus. Não morreríamos. Deus amado. Versículo 16, ouça a primeira parte. Disse o apóstolo Paulo, pois não me envergonho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho. Será que nós não nos envergonhamos daquele Cristo que ressurgiu e foi preparar um lugar na casa de Deus para nós? Será que nós não temos vergonha dele? Eu não posso emitir julgamento porque eu não conheço o coração de ninguém. Mas que cada um reflita muito a respeito disto. Será que você não tem vergonha de Cristo Jesus?
Você que está vendo essa palavra na internet, será que você não tem vergonha de Jesus? Será que você não tem vergonha? Oh, meu Senhor. Amados, naqueles dias, nos dias do apóstolo Paulo, a situação não era tão legal quanto hoje. Aliás, no decorrer da história dos milênios, a situação nunca foi tão legal quanto hoje. Hoje é legal ser crente. Hoje o Deus da vitória, o Deus da prosperidade, eu sou filho do rei, dono do mundo também, sou príncipe, e essas coisas todas enchem o coração do povo. Mas no decorrer dos milênios, incontáveis vidas derramaram o seu sangue por amar Jesus Cristo. Porque nada pagou a vida deles. Eles preferiram morrer por Jesus Cristo. Nos dias do apóstolo Paulo, amados, era muito difícil. Os judeus olhavam para aqueles que se convertiam a Cristo Jesus e escandalizavam-se. Achavam que eles eram apóstatas, que estavam abandonando a fé judaica, de fato estavam abandonando a fé judaica para abraçar o Messias. E diz a palavra que os gregos, os gentios, nós que somos gentios, todos que não são judeus, esses amados consideravam o evangelho loucura. E na verdade todos juntos levantavam-se para perseguirem os seguidores de Cristo Jesus. Hoje nós não temos perseguição. Mas por que não temos perseguição? Será que a igreja já não está derrotada? Será que a igreja já não está derrotada? Quando a igreja já está derrotada, não tem inimigos. O que me chama muita atenção, amados, é quando eu vejo na televisão, vejo num vídeo no YouTube, um desses caras famosos. Agora eu sou de Jesus. E cantam música gospel, aquela coisa toda, mas não deixam o mundo. Não morreriam por Cristo Jesus. Não sigamos os exemplos destes. Amados, qual o tamanho da tua fé? Qual o tamanho da nossa fé? Qual o tamanho? Pastor Elias, com essa mensagem, ninguém fica na missão vivos. Olha, se vai ficar, eu não sei. Mas se não viver segundo a palavra, uma coisa é certa: não entrarão no reino de Deus. E isso eu posso afirmar. Isso eu posso afirmar. Mas, nesse mundo muito louco, amados, temos visto que, em meio a todos e em diversas situações, muitos mesmo, nesse mundo de paz e amor, não têm coragem de declararem-se como servos de Deus. Não se declaram. Trabalham numa empresa, ninguém sabe que ele é crente. Às vezes dentro da empresa ele é o pior funcionário. É o que chega atrasado, é o que enrola, é o mentiroso, é aquele que o patrão diz: olha, quando eu mandar alguém embora, é aquele que vou mandar embora, porque ele não me serve. Irmãos, não tem testemunho, não me envergonho do evangelho, mas envergonho o evangelho. Fique atento. Vemos ainda a pressão cultural nesses últimos tempos em que as pessoas abandonam tudo, abraçam tudo, fazem uma miscelânea. Tudo é legal, tudo é aceitável. Não, irmãos, não é aceitável. As coisas desse mundo não são aceitáveis. Servo de Deus, irmãos, é chamado para viver separados, santos. E nós não podemos desejar aquilo que não é de Deus, que não satisfaz, que não exalta o nome santo do Eterno. Ainda aqueles que não confiam verdadeiramente no Evangelho, na verdade nem conhecem a palavra de Deus, vive a religiosidade. Tudo isso, amados,
chama-nos a atenção para uma mudança de vida. É preciso que sejamos diferentes. Essa afirmativa do apóstolo Paulo, ela precisa estar dentro do nosso coração de uma forma perfeita. Eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho. Talvez você possa até afirmar, olha, eu não me envergonho do Evangelho, eu tenho uma camisa gospel, eu falo até de Cristo, mas será que conseguem ver Jesus na tua vida? É diferente. Será que consegue ver Jesus? Será que você seria queimado por Jesus? Ah, mas hoje isso não acontece. Glórias a Deus que não acontece, porque seria uma fogueira em cima de outra. Porque aqueles que são poucos, os poucos fiéis, seriam queimados, não abririam mão e certamente tem um remanescente do Senhor sobre a face da terra. Certamente tem. Queridos, na sequência diz a palavra, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A salvação, amados, vem através do Senhor. É o Senhor que nos salva, é a misericórdia do Todo-Poderoso, é o Evangelho de Cristo, as boas novas de Cristo que nos alcançam, é a graça de Deus para com as nossas almas. É o poder de Deus, irmãos, que muda-nos por completo. É o poder de Deus que nos resgata. É o poder do Senhor que nos dá uma assinatura, filho de Deus. É o poder de Deus que muda a nossa sorte. É o poder de Deus que nos habilita a sermos queimados na fogueira. É o poder de Deus que nos habilita à cama de tortura. É o poder de Deus que nos habilita a sermos apontados e escarnecidos. É o poder de Deus, amados. É o poder do Senhor. Só que muitas vezes nós não olhamos o poder do Senhor por esse ângulo. Mas sim, só vitórias, só vitórias, só vitórias. Mas para que haja vitória, é preciso pagar o preço. E o preço é de fidelidade ao Senhor. É fidelidade a Deus. O apóstolo, ele sabia muito bem do que falava. Ele havia, tempos atrás, recebido a libertação, alcançado pela graça do Senhor, pelo poder de Deus que o transformou completamente. E é isso que Deus faz na vida de todos aqueles que querem e desejam estar na glória com o Todo-Poderoso. O poder de Deus, amados, ele nos alcança. É o poder do Senhor que nos liberta do pecado. É o Evangelho que nos liberta, são as boas novas do Senhor que nos libertam do pecado. Paulo escreve aos Romanos capítulo 6, versículo 18 e diz: e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. É isto, amados, que somos, servos da justiça, servos da vontade do Senhor, servos de Deus. Estamos aqui para servir o Criador, porque Ele nos libertou. Ainda, o poder de Deus nos reconcilia. Nos reconcilia. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 18 e 19. Ouçam. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Poder de Deus. É o Senhor que age dessa forma, irmãos. Em João capítulo 3, versículo 16, nós vemos a promessa da vida eterna. E diz a palavra: porque Deus amou o mundo, amou o homem, amou a você, amou a mim, de tal forma que deu Jesus, para que todo aquele que nele crer, não seja condenado ao inferno, não seja lançado no fogo, no lago de fogo, mas que tenham a vida eterna. Esta é a promessa do Senhor em João capítulo 3, versículo 16.
Tudo isso, queridos, é o poder do Senhor, é o poder de Deus, é o poder de um evangelho não de modismo, não de religiosidade, mas é um poder do evangelho da palavra verdadeira do nosso amado Jesus, aquele que deu a vida para que nós pudéssemos ter a oportunidade de cultuá-lo e glorificá-lo todos os dias da nossa vida. No versículo 17, Romanos capítulo 1, está escrito: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Amém? Oh, glórias! Palavra poderosa do Senhor, irmãos. A justiça de Deus se revela no evangelho. Essa justiça, irmãos, é o cuidado do Senhor, é o braço que nos alcançou, é a mão poderosa de Deus, é o resgate, é a misericórdia, é o cuidado, é o evangelho do Senhor, é o evangelho de Cristo. Oh, glórias! Se não fosse a justiça do Senhor, irmãos, não haveria salvação para o ser humano, não seria possível salvação ao ser humano. Mas o Senhor, na sua justiça, na sua misericórdia, na sua graça, nos alcançou com a salvação. A Ele, portanto, seja toda a honra e toda a glória, hoje e para sempre. A palavra diz ainda que somos justificados pela fé. Oh, glórias! Queridos, nós somos justificados pela fé. O Senhor nos declara justos. Nós, há pouco, confessamos nossos pecados. Pecado é para ser confessado. Vamos parar de pecar? Não, infelizmente não, só no céu. Mas não podemos guardar pecados. Eu não posso ter dentro do meu coração uma gaveta, um quarto, uma sala, onde os pecados estão guardados, esperando alguma coisa. Todas as vezes que você errar com o Senhor, é preciso que confesse o teu pecado e acredite, tenha fé, tenha confiança. O Senhor te purificará, o Senhor te justificará verdadeiramente. E se nós crermos no Senhor e cremos, claro, nós vamos continuamente buscarmos o perdão pelos nossos pecados e a confissão e evitar o pecado na nossa vida. Aqueles que foram justificados em Cristo Jesus, o seu prazer não está mais no pecado, em fazer aquilo que desagrada ao Senhor, mas o seu prazer está em morrer dia após dia pelo seu Senhor. Muitos no decorrer da história foram assassinados de muitas formas, porque amavam e não abriram mão do Senhor. Nós precisamos morrer dia após dia pelo nosso amor para com Deus. Morrer para os nossos atos ruins, morrer para o pecado. E vivermos, irmãos, a vontade do Senhor de uma forma intensa e poderosa. Eu sei que às vezes é difícil você entender o que é fé. Ela é imaterial, você não toca, você não vê, enfim. Mas o Senhor enche o teu coração com fé. O Senhor enche o nosso coração com fé. É a fé que trouxe você a este lugar. É a fé que leva você a evitar o pecado. É a fé que te leva a ler a palavra. É a fé que te leva a adorar o Criador. É a fé que enche o teu coração de esperança e um dia está na glória com o Senhor. É a fé que enche a tua vida de expectativa em ver toda a tua casa, toda a tua família aos pés do Senhor. É a fé, irmãos. É a fé em Cristo Jesus que nos faz andar. E a nossa jornada, ela precisa ser sustentada pela fé em Cristo Jesus. Como diz a palavra, de fé em fé, de fé em fé. Ou seja, eu não posso de forma alguma dar um descanso para a fé. Eu não posso de forma alguma deixar a fé em segundo plano. Mas eu preciso, todos os dias da minha vida, viver essa fé. Diariamente, viver essa fé. Etapa após etapa, viver esta fé. Oh, glórias! Porque o Senhor nos chamou, o Senhor te chamou, para que haja confiança
completa em Deus. E se não houver fé, é impossível confiar em Deus. Mas para que a fé venha e a fé exista em nosso coração, é por ouvir a palavra. Se você não conhece a palavra, não ler a palavra, você não ouvirá o Espírito Santo de Deus. Você não terá fé. A palavra diz que é através da palavra que nós receberemos do Senhor a fé. Oh, glórias! A fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra. Simples assim. Amém? Não deixe a palavra. O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Mas se o justo abandona a palavra, ele não vive como justo e não há fé no seu coração. Esta é a grande verdade. E a fé, queridos, ela é para ser vivenciada. Fé sem obras é morta. Se você de fato tem fé na tua vida, se você crê no Senhor, se você entregou-se a Ele, se você tem coragem de falar, olha, se eu tivesse vivido nos dias em que as pessoas eram queimadas por amar a Jesus, com certeza eu teria sido queimado. Se você faz essa afirmativa, mas as tuas obras, as tuas ações, até secretas, porque, irmãos, o coração é terra de ninguém, mas ele é enganoso, ele é cheio de estratégias ruins. O coração, se você não vigiar, ele tem uma certa simpatia para com o inimigo. Vigia o teu coração para não errar contra o Senhor. Portanto, a fé, além de ser uma realidade, ela mostra frutos. Se você diz, eu tenho fé, mas não tenho as obras, eu tenho fé, mas não tenho os frutos, você não tem fé. Você não tem fé no Senhor. Amém? Fique atento a essa verdade. E é interessante quando nós olhamos, por exemplo, para Abrão. Eu gosto muito da história de Abraão. Abraão foi um homem que não foi ensinado por ninguém. Não existia ninguém para ensinar Abraão. Não existia ninguém. Na época, Abrão. Não existia ninguém. Família idólatra, sacerdotes, daquela coisa toda, das trevas. Mas um dia, ele conseguiu ouvir o Espírito Santo de Deus. Ele conseguiu ouvir. Ele creu naquilo que ouviu. E o Espírito Santo deu um sacode em Abrão. Deixa teu povo, tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Não existia Google Maps, não existia GPS, não existia mapas, nada disso. Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ah, deixa eu ver um videozinho dessa terra, Jesus. Ô, Senhor, deixa eu ver um vídeo para que eu possa ver se lá realmente é bom. Ah, a estrada, deixa eu ver uns vídeos aí, a coisa assim. Quem foi lá de Kombi, aquela coisa toda, os combeiros, né? Quem foi lá de Kombi, de moto, de jegue, de cavalo, deixa eu ver aí alguma coisa. Ele apenas confiou, irmãos. Ele acreditou. Ele ajuntou tudo quanto tinha e partiu para uma jornada de quase 1000 quilômetros. Quase 1000 quilômetros. Chegou em Canaã, não viu nada daquilo que Deus prometeu a ele. As promessas, não viu. Mas não abriu mão do Senhor, porque ele amou Deus, ele tinha convicção, ele sabia, ele ouviu, ele sabia quem tinha falado com ele. Eis o porquê que Abraão não voltou atrás. Hoje nós temos o mesmo Espírito que fala conosco, e temos mapas, GPS, Google Maps, temos vídeo de combeiros, de quem anda de jegue, de moto, de cavalo e vai por aí. Temos tudo. Tudo. E há uma dificuldade tão grande em andar. Tão grande em andar. Sabe por quê? Não ouvem a voz do Senhor. Não ouvem a voz do Senhor. Não ouvem. O justo viverá por fé. Se não houver fé, irmãos, é impossível, é impossível.
Amém? O apóstolo Paulo, ele foi até o final, entregou-se, foi assassinado porque amou a Jesus Cristo. Os outros todos, os outros apóstolos, 12 apóstolos, foram assassinados porque amaram a Jesus, das formas mais terríveis que você possa imaginar. Quando eu citei 12, eu estou excluindo Judas e acrescentando Matias. Amados, é preciso estarmos atentos a essa história, porque é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? Que você viva de fato esse Evangelho de Cristo e que você possa bater no peito e afirmar: não me envergonho do Evangelho. Atos, ações, atitudes, palavras, tudo quanto você faz aponta exclusivamente para Cristo Jesus. É preciso que seja assim. Olhe para a história desse povo que deram a vida por Cristo Jesus. Se você quer conhecer um pouco mais a história dos mártires, daqueles que foram martirizados, que sofreram o martírio, é só você digitar no Google: mártires cristãos protestantes. Digita. Está tudo lá. E você há de ver como esses homens amaram a Jesus, mas como o Senhor os usou também. Amém? Que nós possamos espelhar na palavra, na vontade, e também nesses que foram homens fiéis, para vivermos com fidelidade ao Senhor todos os dias da nossa vida. Que não sejam as coisas pequenas que tire você da fogueira, da cama de tortura. Que não sejam as coisas pequenas, mas siga em frente por amar Jesus, por ser fiel ao Criador. Que Deus nos abençoe, amados, e nos dê forças para seguirmos nessa jornada. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta palavra, Pai. Que Tu venhas mover na nossa vida de uma forma intensa, Senhor Jesus, para que jamais possamos nos envergonhar do Teu Evangelho. Que as nossas atitudes sejam todas para a Tua honra e para a Tua glória. Que tudo quanto façamos, Pai, façamos para exaltar o Teu santo e bendito nome. E que estejamos prontos para dia após dia morrermos por Ti, para a Tua honra e para a Tua glória. Senhor, ensina-nos sempre, enche o nosso coração de esperança, de paz, de fé, para vivermos a Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? O justo viverá por fé. Viva por fé. Oh, glórias! Aleluias! Mensagem 1363.